Neste vídeo, será constituída uma célula eletrolítica utilizando materiais de baixo custo para um experimento de eletrólise com uma solução de iodeto de potássio 0,1 mol por litro. Os materiais utilizados serão 2 lápis de carpinteiro, um cronômetro, 25 gramas de repolho roxo, algodão, um conta-gotas, 2 seringas de plástico descartáveis de 10 ml cada, um recipiente plástico de 200 ml com tampa, iodeto de potássio, água destilada, 30 cm de fios flexíveis, uma bateria de 9 volts, de preferência recarregável, um estilete, um potenciômetro de 5.000 ohms, um multímetro contendo escalas para a leitura de potencial e corrente, um balão volumétrico de 250 ml e um copo de medidas com indicações de volume e uma régua. Agora faremos a montagem do circuito. Primeiro, este fio será conectado em uma das extremidades do potenciômetro, por sua vez, ao polo positivo da bateria. E a outra extremidade do potenciômetro será ligada ao polo negativo. É necessário deixar o terminal central do potenciômetro livre para poder ligá-lo ao resto do circuito. Preparação do extrato de repolho. Corte o repolho em pedaços e passe o mesmo com água no liquidificador e, em seguida, peneire o repolho a fim de obter o extrato do mesmo. Montagem da célula eletrolítica. Precisaremos remover as extremidades de madeira de ambos os lápis de carpinteiro com auxílio de um estilete, expondo 1 centímetro do grafite. Você poderá medir com a ajuda de uma régua. Em seguida, descarte o êmbolo das seringas e em uma delas faça um pequeno orifício de aproximadamente 2 milímetros, próximo à extremidade onde conecta a agulha. Introduza os lápis com o grafite, expondo em cada uma das seringas de plástico. Você precisa fixar de forma que as extremidades do grafite fiquem conectadas à agulha e a outra fique exposta para poder ficar mergulhada na solução. Envolva com algodão os lápis na parte de madeira. Agora, nós iremos preparar uma solução de iodeto de potássio a 0,1 mol por litro. Para a solução, vamos utilizar um balão volumétrico de 250 ml e será adicionado esse mesmo volume de água destilada. Com o auxílio de uma espátula, será adicionado 4,15 gramas de iodeto de potássio. Com a tampa do recipiente de plástico, faça com o auxílio do estilete
duas aberturas circulares com o diâmetro aproximado ao das seringas, de forma que seja mantida 2 centímetros ou mais de distância entre as duas aberturas. Agora, precisamos encaixar as seringas com os lápis em cada uma das extremidades. Com o cuidado de deixar a parte por onde é retirado o êmbolo para que ela fique exposta, pois iremos precisar que ela fique em contato com a solução de iodeto de potássio que iremos utilizar. Num recipiente de 250 ml, coloque a solução de iodeto de potássio. Adicione 150 ml dessa solução na célula eletrolítica, com o auxílio de um copo com indicador de volume. Após ser adicionado, coloque a tampa do recipiente e tente manter as seringas posicionadas no volume de aproximadamente 6 ml. Como podemos observar, o grafite está submerso na solução de iodeto de potássio. Agora, com a ajuda de um fio, preferência vermelho, conecte o terminal central do potenciômetro ao lápis inserido na seringa, que não contenha o orifício. O mesmo será chamado de anodo. Com outro fio de cor diferente, conecte ao outro lápis, o cátodo, o terminal positivo do multímetro. Com outro fio de cor diferente, você deve conectar o terminal negativo do multímetro ao polo negativo da bateria. Precisamos adicionar 40 gotas do extrato de repolho roxo no orifício feito em uma das seringas, com o auxílio de um conta-gotas. Para facilitar a adição do extrato de repolho na seringa, retiramos a fração equivalente a 40 gotas de todo o extrato. Após alguns segundos da conexão do terminal positivo do multímetro ao cátodo, podemos observar a mudança de cor para amarelo claro e posteriormente para castanho amarelado. A partir daí, podem surgir algumas dúvidas. O que é cátodo? O que é ânodo? O que seria um processo de eletrólise e por que houve a mudança de cor? Configure o multímetro para leitura de corrente contínua. Aplique 3 volts e simultaneamente dispare o cronômetro. Lembre-se, meça a corrente indicada no multímetro a cada 1 minuto, até completar 20 minutos de observação da corrente.
Falaremos um pouco sobre o que é uma eletrólise e como ela ocorre. Eletrólise é um processo não espontâneo em que ocorre a passagem de uma corrente elétrica através de um sistema líquido, no qual existem íons e produzem reação química. Nesse sistema, são realizadas em cubas eletrolíticas, nas quais a corrente elétrica é produzida por um gerador, ou seja, uma pilha ou bateria. Por isso que precisamos daquela bateria no sistema. Nesta imagem, imagine que esses pontos vermelhos são elétrons e que eles estão percorrendo o circuito. A partir daí, podemos entender que está ocorrendo uma transferência de elétrons do cátodo para o ânodo em uma eletrólise, onde o cátodo é o polo negativo no qual ocorre a perda de elétrons, chamada de processo de redução. No ânodo está o polo positivo, no qual ocorre o ganho de elétrons, processo chamado de oxidação. A partir disso, podemos observar que no experimento houve a formação da cor amarela, ou seja, era a formação do iodo no ânodo. Com o passar do tempo, percebemos que a cor amarela clara passa a ser castanho amarelado, e isso se dá pelo acúmulo de iodo na vizinhança do ânodo. De acordo com as semi-reações, os eletrodos de grafite forçam a oxidação dos íons iodeto a iodo sólido no ânodo. Quando isso está acontecendo de forma simultânea, é formada a hidroxila no cátodo. A partir disso, ocorre o processo de redução, como está sendo ilustrado. As moléculas de água são reduzidas a hidrogênio e íons hidroxila. Primeiro, nós balanceamos a equação U, e ao realizar o balanceamento de equações, como através do método do íon-elétron, a equação global 3 da reação será aquela cuja soma de todas as semi-reações de oxirredução, na qual a água vai reduzir e o iodo vai oxidar. Esses valores ao lado são os valores padrões que constam na tabela de potencial padrão redox. Os potenciais estão negativos, porque a eletrólise é um processo não espontâneo e, portanto, necessita de uma variação de potencial de magnitude igual ou maior a 1,36 para que o processo possa acontecer. Nos 16 minutos da reação, após conectar o terminal positivo do multímetro ao cátodo, a corrente da reação é estabilizada e a coloração predominante no cátodo é azul esverdeada. Essa mudança de cor mostra a variação de pH no decorrer da eletrólise. Mas o que seria o pH? pH consiste em um índice de acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. As substâncias em geral podem ser caracterizadas pelo seu valor de pH, sendo que este é determinado pela concentração de íons de hidrogênio. Quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H+, e menor a concentração de íons OH-. Os valores de pH variam de 0 a 14 e podem ser medidos com o uso de indicadores. Esses indicadores é quem revelam a presença de íons de hidrogênio livres em uma solução. Ele muda de cor em função da concentração de H+ e de OH- de uma solução.